Boa noite e bem-vindos à palestra dedicada à filosofia grega antiga. Hoje, embarcaremos numa jornada ao passado, a uma época em que os pensadores do Mediterrâneo criavam os alicerces do pensamento filosófico ocidental. Imaginem-se na Atenas antiga, caminhando pela Ágora, o centro da vida pública da cidade, onde as pessoas se reúnem para discutir política, filosofia e a essência do ser. Fechem os olhos e imaginem as ruas ruidosas, repletas de mercadores, artesãos e eruditos. Sintam o calor dos raios de sol na pele e a brisa leve que carrega os aromas do azeite de oliva e do pão fresco. Vocês encontrarão as maiores mentes da antiguidade, cujas ideias continuam a influenciar a nossa compreensão do mundo. A nossa narrativa começa com Tales de Mileto, que viveu por volta do ano 624 a.C. Imaginem Tales, caminhando pela costa rochosa do mar Egeu, onde as ondas se quebram contra as pedras. Ele observa como a água sustenta a vida, como ela transita de líquido para vapor ou gelo, como está presente em toda parte. Para Tales, a água torna-se a base de tudo o que existe, o elemento-chave do cosmo. Imaginem-no sentado à beira-mar, imerso em reflexões, após o que ele anuncia o seu pensamento inovador. Tudo no mundo é composto de água. Este passo marcou a transição dos mitos para explicações racionais, lançando os fundamentos para futuras investigações científicas. Em seguida, conhecemos Anaximandro, discípulo de Tales, que viveu por volta do ano 610 a.C. Imaginem um grupo de discípulos curiosos, reunidos em torno de um homem que, pensativo, desenha numa tabuinha de cera a sombra de uma oliveira. Este é Anaximandro, um dos pensadores mais originais do seu tempo. O mundo natural e os seus mistérios o fascinavam. Diferentemente de Tales, que via na água o fundamento do universo, Anaximandro propôs um conceito mais abstrato e audacioso. Ele introduziu a ideia do apeiron, um princípio infinito, ilimitado, subjacente a tudo o que existe. Anaximandro reflete sobre os limites dos elementos conhecidos água, ar, terra e fogo. Ele considera que cada um deles tem um começo e um fim. São finitos e sujeitos a mudanças. Mas o apeiron, segundo ele, é diferente. É um princípio eterno, indestrutível, uma fonte infinita, da qual tudo no universo surge e para a qual tudo retorna. O apeiron não pode ser visto nem tocado. É uma ideia que transcende o mundo físico e a experiência humana. A ideia do apeiron de Anaximandro desafia a compreensão tradicional do cosmo. Ele explica que o apeiron gera os opostos quente e frio, úmido e seco, que, por sua vez, criam os diversos fenômenos que observamos no mundo. Imaginem Anaximandro usando uma demonstração simples, como misturar água quente e fria para mostrar como o apeiron gera esses opostos fundamentais e suas interações. O apeiron é também a fonte do movimento e da mudança. Anaximandro teoriza que ele se encontra em constante estado de fluxo, gerando continuamente novos mundos, enquanto os antigos se dissolvem de volta nele. Imaginem como ele aponta para as estrelas no céu noturno, explicando que até os corpos celestes fazem parte deste ciclo eterno de nascimento, crescimento, declínio e renascimento. Esta ideia de um universo em constante mudança era inovadora,
abandonando a noção de um cosmo estático e imutável. O conceito de apeiron de Anaximandro também introduz uma dimensão moral no universo. Ele sugere que existe uma justiça cósmica, na qual os elementos pagam por suas injustiças uns para com os outros. Por exemplo, quando o fogo consome a madeira, ele eventualmente deve ceder lugar à água, que o apaga. Este equilíbrio de forças mantém a harmonia do cosmo. Nisto, o apeiron atua como o árbitro final desta justiça cósmica. Os seus pensamentos não são meras reflexões abstratas, mas estão profundamente ligados ao mundo circundante, inspirando os seus ouvintes a ver o universo sob uma nova luz. Através do ensinamento de Anaximandro, tomamos conhecimento de um mundo que é infinito, dinâmico e interligado. O seu conceito de apeiron lança as bases para futuras investigações filosóficas, influenciando pensadores subsequentes que continuarão a explorar a natureza da existência e os princípios fundamentais do cosmo. Ao deixar o pátio de Anaximandro, levamos conosco um sentimento de admiração, uma compreensão mais profunda dos mistérios ilimitados do universo. Continuando as nossas viagens pela Grécia Antiga, encontramos Anaxímenes de Mileto, discípulo de Anaximandro, que viveu por volta do ano 580 a.C. Imaginem-se a caminhar pelas ruas movimentadas de Mileto, o sol brilhante a luzir no céu e o ar impregnado pelo aroma de ervas e especiarias. Numa clareira relvada e tranquila nos arredores da cidade, um pequeno grupo de discípulos reúne-se em torno de um filósofo que, profundamente pensativo, observa o céu. Este filósofo é Anaxímenes, e as suas profundas intuições sobre a natureza do universo mudarão para sempre a nossa compreensão do mundo. Anaxímenes, tal como os seus predecessores, procurava desvendar a substância fundamental da qual todas as coisas são compostas. No entanto, enquanto Tales considerava essa substância como sendo a água, e Anaximandro propôs o apeiron abstrato, Anaxímenes ergueu o olhar e encontrou a sua resposta no ar. Imaginem Anaxímenes deitado na relva macia, a observar as nuvens a pairar lentamente pelo céu e a sentir a brisa leve no rosto. Ele começa a formular a sua teoria revolucionária. O ar, substância abundante e omnipresente, é o elemento primordial do qual tudo o resto surge. A teoria de Anaxímenes é elegante e prática. Ele observa que o ar é essencial para a vida, pois é respirado tanto por humanos como por animais. Nota também que o ar pode mudar as suas formas, tornar-se quente ou frio, úmido ou seco. Imaginem Anaxímenes a realizar experiências simples, por exemplo, assoprar na mão para sentir o calor, ou assoprar sobre o fogo para ver como isso afeta a chama. Estas observações cotidianas levam-no à conclusão de que o ar, através de processos de condensação e rarefação, se transforma em todos os outros elementos. Visualizem Anaxímenes a explicar a sua teoria aos seus discípulos, usando exemplos vívidos e compreensíveis. Ele descreve como o ar, ao condensar-se, se torna vento e, com mais condensação, transforma-se em água. Quando a água continua a condensar-se, torna-se terra e depois pedras. Inversamente, quando o ar se rarefaz, transforma-se em fogo. Imaginem Anaxímenes a desenhar na terra com um pau.
ilustrando estas transformações e a cativar a sua audiência com a simplicidade e a lógica das suas ideias. Anaxímenes também considera que o ar não é apenas a substância da matéria física, mas também o sopro da vida, a alma. Ele afirma que, assim como o ar sustenta o corpo humano, sustenta também o universo. Esta ideia confere à sua filosofia uma sensação de interligação entre o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, o universo. Imaginem-no de pé diante dos discípulos, com os braços abertos para abranger o vasto céu e a terra abaixo, transmitindo a unidade de todas as coisas através do meio do ar. Numa noite, sob um céu polvilhado de estrelas cintilantes, Anaxímenes discute a natureza dos corpos celestes. Ele sugere que as estrelas, o Sol e a Lua, são compostos de ar rarefeito que se inflamou, fornecendo luz e calor à Terra. Ele explica como os céus não estão separados da Terra, mas fazem parte de um único processo contínuo de transformação, impulsionado pelo ar. Esta ideia desafia a visão tradicional do cosmo como um reino fixo e imutável, e, em vez disso, apresenta-o como um sistema dinâmico e vivo. Os ensinamentos de Anaxímenes inspiram os seus discípulos a ver o mundo com novos olhos. O seu conceito de ar como substância fundamental confere unidade e simplicidade às complexidades da natureza. Incita-os a observar o mundo ao seu redor, a sentir o ar que respiram e a tomar consciência da profunda ligação entre todas as formas de matéria. Ao deixar a reunião de Anaxímenes, levamos conosco uma nova percepção do ar, que frequentemente tomamos por garantido. Através dos seus olhos, vemos que o ar não é apenas uma substância invisível e intangível, mas a força vital que molda e sustenta o universo. O legado de Anaxímenes vive na nossa compreensão do mundo natural, lembrando-nos das profundas verdades que podem ser descobertas através da observação atenta e da reflexão profunda. A nossa jornada pela filosofia grega antiga leva-nos agora à ilha de Samos, aproximadamente no ano 570 a.C., onde encontramos Pitágoras, uma figura envolta em mistérios e lendas. Imaginem-se a chegar a uma tranquila aldeia costeira, onde o som das ondas acaricia suavemente a margem. A aldeia está repleta de rumores sobre um homem sábio que viajou pelo Egito e pela Babilônia, acumulando conhecimento, e que agora ensina uma combinação única de filosofia, matemática e misticismo. Esse homem é Pitágoras, e as suas ideias ecoarão através dos séculos. Pitágoras não é apenas um filósofo. Ele é o líder de uma comunidade estreitamente unida, conhecida como os pitagóricos. Imaginem um grupo de seguidores devotos, vestidos com túnicas simples, reunindo-se num santuário modesto, mas sereno, cujo ar está impregnado pelo cheiro de incenso a queimar e pelo suave murmúrio de cânticos contemplativos. Os pitagóricos acreditam num modo de vida que enfatiza a pureza, a autodisciplina e a busca pelo conhecimento. Vivem segundo regras estritas, incluindo uma dieta vegetariana, vida comunitária e uma profunda reverência pela harmonia do universo. No cerne da filosofia de Pitágoras reside a crença de que os números são a essência fundamental de todas as coisas. Imaginem Pitágoras, de pé diante de um quadro negro, com um giz na mão, demonstrando como os números e as suas relações
subjazem à estrutura do cosmo. Ele introduz os seus discípulos ao conceito de relações numéricas que explicam as proporções harmoniosas encontradas na natureza, na música e nos céus. Imaginem o espanto nos rostos dos seus seguidores quando ele mostra como os intervalos na escala musical correspondem a simples relações numéricas, revelando a ordem oculta e a beleza do mundo. Pitágoras e os seus seguidores também se aprofundam nas propriedades místicas dos números. Eles veem nos números símbolos com profundo significado espiritual. Por exemplo, o número 1 representa a unidade e o início de todas as coisas, enquanto o número 2 simboliza a dualidade e o equilíbrio. O número 3 é considerado perfeito, representando a harmonia e a síntese dos opostos. Imaginem um ritual pitagórico, onde os seguidores se reúnem em torno de um altar triangular, meditando sobre o significado do número 3 e a sua personificação na forma triangular. Uma das contribuições mais famosas de Pitágoras é o Teorema de Pitágoras, que afirma que, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Imaginem como Pitágoras demonstra este teorema aos seus discípulos, usando uma mesa de areia para desenhar figuras geométricas precisas, mostrando como este princípio matemático se aplica não só aos triângulos, mas à própria tessitura do universo. Além da matemática, Pitágoras e os seus seguidores interessam-se profundamente pela natureza da alma e pela sua jornada através dos ciclos da reencarnação. Eles acreditam que a alma é imortal e passa por uma série de renascimentos, aspirando à purificação e à união final com o divino. Imaginem Pitágoras sentado com os seus seguidores à volta de uma fogueira crepitante, contando histórias de vidas passadas e das lições aprendidas em cada encarnação. Esta crença na transmigração da alma leva os pitagóricos a uma vida de virtude, procurando libertar-se do ciclo de renascimentos e alcançar a iluminação espiritual. A comunidade pitagórica é também conhecida pelo seu secretismo e pelos seus ensinamentos esotéricos. Eles formam uma sociedade exclusiva com ritos de iniciação e códigos de conduta rigorosos. Imaginem a excitação e a reverência de um neófito a preparar-se para a iniciação, estudando o símbolo sagrado e os cânticos, e a ser aceite no círculo interno, onde estão revelados mistérios mais profundos. Através dos ensinamentos de Pitágoras, os seus seguidores começam a ver o universo como um todo harmonioso e interligado, governado pelos princípios da matemática e pela ordem divina dos números. Eles são inspirados a procurar conhecimento, a viver eticamente e a aspirar à pureza espiritual, acreditando que, através da compreensão do cosmo, podem alcançar um estado superior de ser. Ao deixar o santuário dos pitagóricos, levamos conosco um sentimento de admiração e reverência pela complexa harmonia do universo. O legado de Pitágoras continua, lembrando-nos de que a busca pelo conhecimento e a procura pela iluminação espiritual estão interligadas, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. A nossa exploração da filosofia grega antiga leva-nos agora à movimentada cidade de Éfeso, por volta do ano 500 a.C., onde encontramos Heráclito,
um pensador cujas ideias são tão enigmáticas quanto profundas. Imaginem-se a vaguear pelos mercados animados de Éfeso, onde o aroma das especiarias paira no ar, e se ouve a tagarelice dos mercadores. Entre a grandeza da cidade, num recanto tranquilo de um templo, sombreado por ciprestes, senta-se uma figura solitária, profundamente imersa em reflexão. Este homem é Heráclito, conhecido pelos seus contemporâneos como o filósofo chorão, devido à sua natureza melancólica e à sua crença na impermanência da vida. Heráclito é um filósofo que vê o mundo através do prisma da constante mudança e fluxo. Imaginem-no a caminhar ao longo das margens do rio Caístro, observando a água a fluir incessantemente, nunca permanecendo a mesma de momento a momento. É aqui que ele formula a sua famosa doutrina da mudança, encapsulada na frase Pantarrei, que significa tudo flui. Ele reflete em voz alta perante os seus seguidores. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois nele correm constantemente outras águas. Heráclito acredita que a mudança é a essência fundamental do universo. Ele vê a realidade não como um conjunto de objetos estáticos, mas como um processo dinâmico no qual tudo está em constante movimento. Imaginem Heráclito, sentado com os seus discípulos num bosque sombrio, usando a chama bruxuleante de uma fogueira como metáfora para a sua filosofia. Ele explica que, assim como o fogo consome e transforma a madeira, o universo renova-se constantemente através de um ciclo de nascimento, crescimento, decomposição e renascimento. No centro do pensamento de Heráclito está o conceito de logos, o princípio fundamental de ordem e razão que governa as mudanças constantes. Imaginem-no a apontar para as estrelas no céu noturno, explicando como o logos assegura que, apesar do caos aparente, existe uma estrutura racional no cosmo. O logos é como um fio invisível que tece a trama da realidade, mantendo o equilíbrio e a harmonia no fluxo. A filosofia de Heráclito estende-se também à esfera da experiência humana. Ele ensina que o conflito e a contradição são aspectos inerentes da vida, conduzindo a mudanças e crescimento. Imaginem como ele ilustra esta ideia com a imagem do arco e da lira, explicando como a tensão entre opostos, por exemplo, entre a corda do arco e a sua armação de madeira, ou entre as cordas da lira e a sua caixa, cria harmonia e equilíbrio. Ele afirma que sem conflito não pode haver progresso, e sem luta não pode haver desenvolvimento. Heráclito é também conhecido pela sua crença na unidade dos opostos. Ele ensina que forças aparentemente contraditórias estão, na verdade, interligadas e interdependentes. Imaginem-no a discutir as interações do dia e da noite, da vida e da morte, do prazer e da dor, e como estes opostos se definem e dão sentido uns aos outros. Ele enfatiza que a compreensão desta unidade é a chave para a percepção da verdadeira natureza da realidade. Os seus seguidores, reunidos à sua volta, estão fascinados pelas suas intuições. Eles aprendem a ver o mundo com os olhos de Heráclito, valorizando a beleza das mudanças e a interligação de todas as coisas. Imaginem um discípulo a refletir sobre os ensinamentos de Heráclito, enquanto observa uma borboleta a emergir da crisálida, maravilhando-se com a transformação e as infinitas possibilidades de mudança.
A doutrina da mudança de Heráclito desafia os seus discípulos, incitando-os a aceitar a impermanência da vida e a encontrar sabedoria na natureza constantemente mutável da existência. Ele exorta-os a procurar conhecimento e compreensão, não através de dogmas rígidos ou crenças estáticas, mas através de uma profunda consciência da realidade fluida e transitória que os rodeia. A sua filosofia é um apelo para despertar no momento presente e reconhecer o Logos no centro do fluxo constante da vida. Ao deixar Heráclito e os seus seguidores junto ao rio, levamos conosco uma profunda apreciação pelo mundo dinâmico e em constante mudança em que vivemos. O legado de Heráclito lembra-nos que as mudanças não devem ser temidas, mas aceites, e que no fluxo da existência se esconde a verdadeira essência da vida. Em contraste com Heráclito, conhecemos Parmênides de Eleia, cujas ideias contradizem o conceito de mudança constante. A nossa jornada filosófica leva-nos agora à cidade de Eleia, no sul da Itália, por volta do ano 500 a.C. Aqui encontramos Parmênides, um filósofo cujas ideias diferem drasticamente das de Heráclito. Imaginem-se numa pacata cidade costeira com olivais e vinhas que se estendem até ao horizonte. No coração de Eleia, num pátio tranquilo, rodeado por colunas e plantas floridas, um grupo de estudantes reúne-se em torno de um homem sábio e digno. Este homem é Parmênides, e ele está prestes a desafiar tudo o que pensamos sobre a realidade. Parmênides acredita que a mudança é uma ilusão e que a verdadeira realidade é imutável e eterna. Imaginem-no de pé no pátio, com um olhar firme e uma voz calma, começando a explicar as suas ideias revolucionárias. Ele afirma que os sentidos que nos dizem que o mundo está num estado de constante mudança são enganosos. Em vez disso, Parmênides argumenta que a razão revela uma verdade mais profunda e imutável. Parmênides introduz os seus estudantes ao conceito de ser. Ele explica que o verdadeiro ser é contínuo, indivisível e eterno. Imaginem Parmênides a desenhar um círculo na areia, ilustrando a ideia de totalidade e unidade. Ele enfatiza que o ser é completo e inseparável, como um círculo, e não pode ser dividido ou alterado. Esta realidade imutável, segundo a sua afirmação, é a única, verdadeira existência. Para clarificar ainda mais o seu ponto de vista, Parmênides apresenta um argumento lógico. Ele propõe aos seus estudantes que reflitam sobre a natureza do nada ou do não ser. Imaginem os estudantes profundamente imersos na reflexão, enquanto Parmênides faz uma pergunta simples, mas profunda. Pode algo surgir do nada? Ele argumenta que não pode, pois o nada não pode produzir coisa alguma. Consequentemente, se a mudança envolve uma transição do não ser para o ser, ou vice-versa, isso deve ser impossível. O ser é e não pode não ser. O não ser não existe e não pode existir. A lógica de Parmênides leva-o à conclusão de que o mundo da aparência, onde ocorrem mudanças e multiplicidade, é uma ilusão. Imaginem como ele caminha com os seus estudantes pelo mercado movimentado de Eleia, apontando para as diversas vistas, sons e atividades. Ele explica que o que eles percebem com os seus sentidos, pessoas em movimento, troca de mercadorias, o passar do tempo, é apenas uma fachada.
A verdadeira essência da realidade, insiste ele, é o ser uno, imutável e eterno. Uma das obras mais famosas de Parmênides é um poema no qual ele descreve uma jornada mística ao reino da verdade. Imaginem Parmênides a recitar versos do seu poema aos seus estudantes encantados, contando como foi acompanhado por uma deusa que revelou a diferença entre o caminho da verdade e o caminho da opinião, a doxa. A deusa ensina que o caminho da verdade é o caminho da razão, que leva à consciência do ser eterno e imutável, enquanto o caminho da opinião é o caminho dos sentidos, que nos engana com a ilusão de mudanças e multiplicidade. Os ensinamentos de Parmênides influenciam profundamente os seus estudantes e os filósofos subsequentes. Eles aprendem a duvidar da fiabilidade da experiência sensorial e a procurar conhecimento através da investigação racional. Imaginem um estudante inspirado pelas ideias de Parmênides, sentado à beira-mar e a refletir sobre a natureza da realidade, procurando olhar para além das aparências para compreender a verdade eterna. A filosofia de Parmênides também lança as bases para discussões metafísicas posteriores. A sua afirmação de que o ser é imutável e indivisível desafia os filósofos, forçando-os a reconciliar as aparentes contradições entre a experiência sensorial e o pensamento racional. Imaginem futuros pensadores, como Zenão de Eleia, a criar paradoxos para defender as ideias de Parmênides, expandindo as fronteiras da investigação filosófica. Ao deixar Parmênides e os seus seguidores no pátio pacífico de Eleia, levamos conosco um profundo sentimento de admiração e curiosidade. O legado de Parmênides continua, lembrando-nos que sob a superfície do mundo, em constante mudança, se esconde uma realidade mais profunda e eterna que pode ser descoberta com o poder da razão. As nossas viagens pela filosofia grega antiga levam-nos agora à pitoresca ilha da Sicília, no ano 450 a.C., onde encontramos Empédocles de Agrigento. Imaginem que estão numa falésia com vista para as águas azul turquesa do mar Mediterrâneo, sentindo o cheiro de ervas selvagens e flores trazido pela brisa quente. É aqui, entre a beleza natural da Sicília, que o filósofo, poeta e místico Empédocles desenvolve a sua teoria dos 4 elementos. Empédocles, uma personalidade carismática e multifacetada, acredita que toda a matéria no universo é composta por 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. Imaginem Empédocles em vestes esvoaçantes, dirigindo-se a uma audiência reunida num anfiteatro ao ar livre. Com convicção e fé na sua teoria, ele conta a sua história sobre os elementos. Ele explica que estes elementos são os blocos de construção básicos de tudo o que existe. Imaginem como ele levanta um punhado de terra, deixa-a escorrer por entre os dedos, depois aponta para as ondas do mar, o céu azul claro e o sol ardente. Cada elemento, diz ele à sua audiência, possui propriedades e características únicas. A terra é sólida e estável, a água fluida e vital, o ar leve e necessário, e o fogo transformador e energético. A teoria de Empédocles vai além da simples definição destes elementos. Ele introduz o conceito de 2 forças opostas: amor, filha e discórdia, neikos, que atuam sobre eles. Imaginem Empédocles a desenhar um círculo na Terra e a dividi-lo em 4 setores, cada um representando um dos elementos. Depois,
Ele usa as mãos para demonstrar como o amor, a força de atração e unidade une os elementos, formando estruturas complexas, enquanto a discórdia, a força de separação e desavença, os desfaz. No mundo de Empédocles, estas forças estão num constante estado de fluxo, criando um universo dinâmico e em constante mudança. Imaginem como ele usa imagens de uma dança cósmica, onde os elementos atuam como parceiros, movendo-se em harmonia ou conflito, governados pelos ritmos do amor e da discórdia. Ele cativa os seus ouvintes com descrições vívidas de como as montanhas se formam, os rios fluem, as plantas crescem e os animais vivem. Tudo isto graças à interação destas forças elementares. A filosofia de Empédocles estende-se também aos domínios da experiência humana. Ele ensina que o corpo e a alma são compostos pelos 4 elementos e que a saúde e o bem-estar dependem do seu equilíbrio. Imaginem como ele instrui os seus seguidores sobre como alcançar a harmonia em si mesmos, usando dieta, exercícios e meditação para se equilibrarem com a natureza. Ele enfatiza que a compreensão dos elementos e das suas interações pode levar a uma união mais profunda com o universo e a uma vida mais plena. As ideias de Empédocles não se limitam a reflexões teóricas. Ele também é conhecido pelas suas práticas místicas e religiosas. Imaginem como ele realiza rituais num bosque sagrado, invocando os elementos e as forças divinas que os governam. Ele afirma possuir poderes mágicos, como curar os doentes e influenciar o clima, atribuindo estas capacidades ao seu profundo conhecimento dos elementos. Uma das obras mais famosas de Empédocles é o seu poema sobre a natureza, onde ele expõe a sua cosmologia e os princípios dos 4 elementos. Imaginem como ele lê versos do seu poema perante uma audiência admirada, descrevendo o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento, impulsionado pela interação do amor e da discórdia. A sua linguagem poética e metáforas imagéticas dão vida aos conceitos, deixando os ouvintes num estado de admiração e espanto. Ao deixar Empédocles e os seus seguidores nas costas ensolaradas da Sicília, levamos conosco uma profunda compreensão das forças elementares que moldam o nosso mundo. O legado de Empédocles lembra-nos que sob a superfície das nossas experiências cotidianas se esconde uma rede profunda e complexa de conexões, governada pela dança eterna dos 4 elementos. A história da morte de Empédocles é tão fascinante quanto a sua vida. Segundo uma lenda popular, Empédocles, confiante no seu estatuto divino, decidiu provar a sua imortalidade saltando para o vulcão ativo Etna. Imaginem esta cena dramática. Empédocles, nas suas vestes esvoaçantes, está na borda da cratera flamejante, proclamando os seus poderes divinos, antes de saltar para a lava incandescente. Este ato deveria ser a prova da sua superioridade, mas, em vez disso, selou o seu destino num turbilhão de fogo de uma lenda misteriosa. Segundo a tradição, tudo o que foi encontrado depois disso foram as suas sandálias de bronze, ejetadas pelo vulcão. Esta história realça a personalidade dramática e grandiosa de Empédocles, um homem cuja vida e morte estão envoltas na mesma mística que ele próprio criou com a sua poderosa retórica e ideias audaciosas. Graças à sua vida e aos seus ensinamentos, Empédocles deixou um legado como um dos maiores oradores e pensadores da Grécia Antiga, e a sua morte enigmática apenas acrescentou lenda à imagem de um homem que procurava compreender
e conectar-se com as verdades mais profundas do universo. A nossa jornada pelo rico tecido da filosofia grega antiga leva-nos à costa jônica, onde encontramos Anaxágoras de Clasômenas, um filósofo que introduziu um conceito revolucionário que mudou para sempre a nossa percepção do universo, o nous, a mente cósmica. Imaginem a movimentada cidade de Atenas, por volta do ano 450 a.C., onde Anaxágoras chega da sua terra natal, a Ásia Menor. Atenas é uma cidade efervescente de fervor intelectual, onde filósofos, poetas e estadistas se reúnem para discutir a natureza da realidade e os mistérios do ser. Anaxágoras rapidamente se torna uma figura proeminente nesses círculos, conhecido pelas suas profundas intuições e ideias inovadoras. Anaxágoras propõe que tudo no universo é composto por partículas infinitamente pequenas, que ele chama de sementes ou homeomerias. Imaginem Anaxágoras numa discussão animada na ágora, explicando como estas sementes se combinam de inúmeras maneiras, formando os diversos objetos e seres que vemos à nossa volta. No entanto, o que distingue Anaxágoras é a introdução do nous à mente, um princípio que governa e organiza estas sementes. O nous não é uma entidade física, mas representa uma força intelectual e ordenadora, uma mente cósmica que põe tudo em movimento e assegura a disposição ordenada do cosmo. Imaginem Anaxágoras usando a analogia do oleiro que molda o barro para mostrar como o nous ordena a massa caótica de sementes no mundo estruturado e harmonioso que vivenciamos. Esta ideia era inovadora, pois sugeria que o universo não é produto do acaso, mas resultado de um desígnio inteligente. O nous de Anaxágoras é puro, eterno e infinito. Ele é o mais subtil e poderoso de todas as coisas, possuindo conhecimento e controlo totais sobre o cosmo. Imaginem-no a descrever o nous como uma espécie de inteligência divina que molda o universo, tal como um mestre que planeia e executa meticulosamente uma obra-prima. Este conceito de mente cósmica introduz um nível de intencionalidade e propósito no funcionamento do universo que anteriormente não tinha sido considerado. Na opinião de Anaxágoras, o nous inicia a rotação cósmica, um enorme vórtice que separa e organiza as sementes nos elementos familiares da terra, água, ar e fogo. Imaginem Anaxágoras apontando para os céus, explicando como o nous estabeleceu as estrelas, o Sol e a Lua nas suas órbitas, e como ele governa os ciclos da natureza, desde a mudança das estações até o crescimento dos seres vivos. As suas ideias também dizem respeito à natureza da inteligência humana. Anaxágoras acredita que a mente ou alma humana é um fragmento deste nous cósmico, permitindo-nos compreender e explorar o mundo circundante. Imaginem-no participando numa discussão animada com outros filósofos, afirmando que a nossa capacidade de reflexão e percepção é um reflexo da obra da mente universal dentro de nós. As teorias de Anaxágoras não estão isentas de controvérsia. A sua afirmação de que o Sol é uma rocha incandescente e não uma divindade, e que a Lua, feita de terra, desafia as visões religiosas tradicionais. Imaginem a reação dos atenienses. Uns ficam intrigados com as suas explicações racionais,
Outros consideram as suas ideias ímpias. Apesar das críticas, a influência de Anaxágoras é profunda, especialmente sobre o seu amigo e discípulo, o grande estadista Péricles, que o apoia e defende. O legado de Anaxágoras e o seu conceito de nous continuam a exercer influência sobre filósofos posteriores, como Sócrates, Platão e Aristóteles. A sua ideia de um princípio ordenador inteligente introduz uma nova dimensão na filosofia grega, ligando fenômenos físicos e investigação metafísica. Ao deixar Anaxágoras na movimentada Atenas, levamos conosco uma compreensão mais profunda de como os antigos pensadores tentaram desvendar os mistérios do ser, procurando revelar o desígnio inteligente por detrás do cosmo. Continuando as nossas viagens pelo rico panorama da filosofia grega antiga, chegamos à vibrante e movimentada cidade de Abdera, terra natal de um dos mais influentes pensadores da antiguidade, Demócrito. Nascido por volta do ano 460 a.C., Demócrito é mais conhecido pelo desenvolvimento da teoria atômica, uma ideia inovadora que continua a ressoar na ciência moderna. Imaginem caminhar pelas ruas de Abdera e encontrar um homem com olhos brilhantes e uma curiosidade incansável pelo mundo ao seu redor. Este é Demócrito, frequentemente chamado o filósofo sorridente, devido ao seu caráter alegre e amor pela vida. Ele acreditava que a compreensão do universo poderia trazer não apenas conhecimento, mas também alegria e satisfação. Demócrito, baseando-se nos trabalhos do seu predecessor Leucipo, formulou a teoria de que tudo no universo é composto por pequenas partículas indivisíveis, chamadas átomos. Imaginem Demócrito numa discussão animada com outros filósofos, usando analogias simples para explicar as suas ideias. Ele poderia comparar os átomos a minúsculos blocos de construção invisíveis que compõem tudo à nossa volta, desde as estrelas no céu até ao ar que respiramos e até os nossos próprios corpos. Na opinião de Demócrito, estes átomos são eternos, imutáveis e infinitos em número. Eles movem-se através do vazio, um espaço infinito, combinando-se e redistribuindo-se de várias maneiras para formar todos os diversos objetos e substâncias que percebemos. Imaginem como ele explica este processo usando a analogia de um caleidoscópio, onde algumas formas básicas criam padrões infinitos dependendo de como estão dispostas. Uma das características mais impressionantes do atomismo de Demócrito é o seu caráter mecanicista. Ele supôs que todos os fenômenos, incluindo as sensações sensoriais e as emoções humanas, poderiam ser explicados pelas interações dos átomos. Imaginem Demócrito a explicar aos seus colegas que as sensações de doçura são causadas por átomos lisos e arredondados, enquanto a amargura é causada por átomos agudos e dentados. Isto foi um afastamento revolucionário das explicações mais místicas do seu tempo. Demócrito também estudou a natureza da alma, que, na sua opinião, é composta por átomos especialmente finos e lisos. Estes átomos da alma são responsáveis pelo pensamento, pela sensação e pela própria vida. Quando uma pessoa morre, afirmava ele, estes átomos dispersam-se e fundem-se novamente com o reservatório atômico comum. Este ponto de vista fortalecia a sua crença na importância de levar uma vida virtuosa e alegre, pois o medo da morte ou da vida após a morte era infundado. As suas ideias iam além da física e da metafísica.
Demócrito também se interessava profundamente pela ética. Ele ensinava que o objetivo supremo da vida humana é alcançar a felicidade, que ele via como um estado de contentamento e tranquilidade. Esta felicidade, ou eudaimonia, pode ser alcançada através da moderação, da sabedoria e da compreensão da verdadeira natureza do mundo. Imaginem-no a falar a um grupo de alunos ávidos por conhecimento, enfatizando que o conhecimento e uma vida virtuosa levam a uma existência plena e alegre. Apesar do caráter revolucionário das suas teorias, os trabalhos de Demócrito não foram amplamente aceites durante a sua vida. As visões filosóficas e religiosas predominantes estavam profundamente enraizadas, e muitos consideravam as suas ideias demasiado radicais. No entanto, as sementes do seu pensamento germinariam muito mais tarde, influenciando profundamente o desenvolvimento da ciência e da filosofia modernas. Refletindo sobre a vida e o legado de Demócrito, vemos um pensador cuja visão se estendia muito para além do seu tempo. A sua teoria atômica lançou as bases para a nossa compreensão moderna do mundo físico, demonstrando o poder da investigação racional e da busca pelo conhecimento. Concluindo a nossa exploração dos pré-socráticos, recordamos a incrível diversidade e riqueza de pensamentos que caracterizaram este período inicial da filosofia ocidental. Desde as buscas de Tales pela substância fundamental do universo, até a visão de Demócrito de um cosmo atômico, estes pensadores debateram-se com questões profundas sobre a natureza da realidade, do conhecimento e do ser. As suas investigações lançaram as bases para futuros desenvolvimentos filosóficos, influenciando figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles. Além disso, as suas ideias continuam a ressoar hoje, inspirando a discussão científica e filosófica contemporânea. Os pré-socráticos não eram apenas filósofos, mas pioneiros, aventurando-se corajosamente no desconhecido e expandindo os horizontes da compreensão humana. Imaginem que estão a caminhar pelas ruas movimentadas da Atenas antiga. No ar, ouvem-se os gritos dos mercadores, o riso das crianças a brincar, o burburinho das conversas. A ágora, coração da vida pública ateniense, ferve de atividade. No meio da multidão, reparam num homem que se destaca, não pela aparência, mas pela sua postura. É um homem idoso, de constituição robusta, com a cabeça calva e olhos que parecem ver através de vós. É Sócrates, um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, e está ocupado a fazer o que faz de melhor: fazer perguntas. Sócrates nasceu por volta do ano 470 a.C., no período de apogeu do poder cultural e político de Atenas. O seu pai era pedreiro e a sua mãe, parteira. Do pai, Sócrates provavelmente herdou o valor do trabalho árduo e a importância da mestria. Da mãe, pode ter aprendido a ajudar os outros no nascimento de ideias e verdades, tal como ela ajudava no nascimento de uma nova vida. Apesar das suas origens humildes, Sócrates estava destinado a deixar uma marca profunda no mundo da filosofia. Imaginem Sócrates na Ágora, a interagir com os habitantes de Atenas. Ao contrário dos sofistas, os professores profissionais da época, Sócrates não cobra dinheiro pelas suas aulas. Em vez disso, considera-se uma espécie de parteiro intelectual, ajudando os outros a dar à luz as suas próprias ideias. O seu método é simples, mas extremamente eficaz.
Ele faz perguntas. Esta técnica, agora conhecida como método socrático, envolve uma série de perguntas que levam o interlocutor a uma compreensão mais clara das suas crenças e pressupostos. Através deste processo, Sócrates revela contradições e descobre verdades mais profundas. Imaginem uma cena típica na Ágora. Um político proeminente está rodeado pelos seus admiradores. Sócrates aproxima-se e começa a fazer perguntas. No início, o político está confiante. Mas à medida que as perguntas de Sócrates se tornam mais profundas, a sua confiança começa a vacilar. Sócrates pode perguntar: o que é a justiça? O político dá uma resposta padrão, mas Sócrates continua a pedir exemplos, a questionar pressupostos, e gradualmente descobre que o político não compreende o conceito tão bem quanto pensava. Este método pode ser desconcertante, até humilhante, mas também é esclarecedor. As perguntas de Sócrates valeram-lhe a alcunha de Moscardo. Tal como um moscardo pica um cavalo, incitando-o à ação, Sócrates incitava os habitantes de Atenas a sair da sua complacência, forçando-os a pensar mais profundamente sobre as suas vidas e os seus valores. Ele acreditava que tal autoexame crítico era necessário para uma vida virtuosa e plena. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, declarava ele, enfatizando a sua crença de que a verdadeira felicidade e virtude vêm através de questionamento e crescimento constantes. Apesar da sua influência e popularidade entre muitos jovens atenienses, Sócrates não era universalmente amado. As suas perguntas frequentemente embaraçavam e irritavam as pessoas influentes da cidade. Eles viam-no como uma ameaça aos valores tradicionais e à ordem estabelecida. O método de Sócrates de expor a ignorância não era apenas um exercício intelectual. Era um desafio direto à autoridade e ao prestígio dos líderes atenienses. A tensão entre Sócrates e os líderes de Atenas atingiu o clímax em 399 a.C., quando ele foi levado a julgamento sob a acusação de impiedade e corrupção da juventude. Imaginem a cena no tribunal ateniense. Sócrates está perante um júri de 501 cidadãos. Os seus acusadores, representando os elementos conservadores da sociedade ateniense, argumentam que Sócrates é uma influência perigosa que questiona os deuses e desencaminha a juventude com as suas ideias radicais. No julgamento, Sócrates permanece inflexível e impenitente. Ele usa a ocasião não para implorar misericórdia, mas para expor ainda mais a sua filosofia. Imaginem Sócrates a dirigir-se ao júri, defendendo calma e racionalmente as suas ações. Ele explica que as suas investigações filosóficas são um serviço à cidade, uma missão divina para encorajar o aperfeiçoamento moral e intelectual. Ele argumenta que não corrompe a juventude, mas inspira-a a pensar criticamente e a procurar a verdade. A defesa de Sócrates é eloquente, mas não convence a maioria do júri. Ele é considerado culpado e condenado à morte pela ingestão de uma taça de veneno de cicuta. Nos seus últimos momentos, Sócrates permanece fiel aos seus princípios. Imaginem a cena na cela da prisão, onde amigos e discípulos de Sócrates se reúnem, implorando-lhe para fugir. Sócrates recusa, acreditando que a fuga violaria os seus princípios e minaria as leis de Atenas, que ele sempre respeitou. Enquanto Sócrates bebe o veneno, ele continua a conversar com os amigos, discutindo a imortalidade da alma e a natureza da morte.
O seu comportamento permanece calmo e controlado, mesmo quando o veneno começa a fazer efeito. Imaginem a sala cheia de um silêncio sombrio, mas respeitoso, enquanto Sócrates, o moscardo ateniense, dá o seu último suspiro. A sua morte é um profundo testemunho da sua dedicação às suas crenças e da sua busca incessante pela verdade. O legado de Sócrates vive não através de obras escritas, mas através da influência duradoura das suas ideias e do profundo impacto que ele teve nos seus discípulos e nas gerações subsequentes de filósofos. Platão, o seu discípulo mais famoso, continuou a escrever diálogos que capturaram a essência do pensamento socrático e preservaram as ideias do seu mestre. Aristóteles, discípulo de Platão, desenvolveu estas ideias ainda mais, lançando as bases da filosofia ocidental. Refletindo sobre a vida e a morte de Sócrates, vemos um homem que dedicou a sua vida à busca da sabedoria, disposto a desafiar o estabelecido e a permanecer fiel aos seus princípios, mesmo perante a morte. A sua história é um poderoso lembrete da importância do pensamento crítico e da coragem de questionar as normas aceites. Concluindo a nossa exploração da vida de Sócrates, ficamos com um profundo respeito pelas suas contribuições para a filosofia e pelo seu legado eterno. A sua vida e ensinamentos continuam a inspirar-nos e a desafiar-nos, convidando cada um de nós a assumir o papel do moscardo nas nossas próprias vidas, a questionar, a refletir e a lutar por uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Agora que percorremos a vida de Sócrates, aprofundemo-nos na sua filosofia e ensinamentos, que são a pedra angular do seu legado duradouro. Imaginem-se novamente, sentados na ágora, entre um grupo de ouvintes atentos, enquanto Sócrates inicia o seu diálogo. A sua abordagem à filosofia era excepcionalmente interativa e dialética, um método que ficou conhecido como o método socrático. Este método não era apenas uma técnica de ensino, mas uma abordagem profunda à compreensão do mundo e de nós mesmos. Sócrates acreditava que a sabedoria começa com a admiração. O seu método envolvia uma série de perguntas indutoras destinadas a estimular o pensamento crítico e a clarificar ideias. Imaginem Sócrates a conversar com um jovem ateniense sobre a natureza da justiça. Ele poderia começar com uma pergunta aparentemente simples: o que é a justiça? O interlocutor poderia oferecer uma resposta, apenas para descobrir que Sócrates faz perguntas subsequentes que revelam as complexidades e contradições na sua resposta inicial. Este processo, muitas vezes levando a mais perguntas do que respostas, encorajava profundas reflexões e autoexame. Sócrates usava este método para desafiar pressupostos e revelar crenças subjacentes. Ele acreditava que, através do diálogo, as pessoas poderiam alcançar uma compreensão mais clara e verdadeira de conceitos fundamentais como virtude, justiça e a boa vida. O seu objetivo não era dar respostas, mas ajudar os outros a tomar consciência da sua própria ignorância e da limitação do seu conhecimento. Essa consciência, como ele acreditava, era o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Filosofia ética. No cerne dos ensinamentos de Sócrates estava a ideia de que a busca pela virtude e pela boa vida é primordial. Ao contrário dos sofistas, que afirmavam que as verdades morais são relativas e que o sucesso é o objetivo final, Sócrates acreditava em verdades morais objetivas. Ele argumentava que a virtude é o bem mais valioso,
muito mais importante do que riqueza, fama ou poder. Para Sócrates, uma vida de virtude era sinônimo de uma vida plena e feliz. Ele frequentemente enfatizava a importância do autoconhecimento, a famosa afirmação: conhece-te a ti mesmo. Sócrates acreditava que a compreensão de si mesmo é necessária para alcançar a virtude. Isso significava reconhecer a própria ignorância e esforçar-se para melhorar a si mesmo através de constante autoexame e investigações filosóficas. Para Sócrates, a vida não examinada não valia a pena ser vivida, porque nela faltava a busca pela virtude e pela sabedoria. Conceito de alma. Sócrates acreditava profundamente na imortalidade da alma. Ele via a alma como a verdadeira essência do ser humano, mais importante do que o corpo físico. Nos seus diálogos com os discípulos, Sócrates frequentemente discutia a natureza da alma e a sua ligação com a virtude. Ele acreditava que a saúde da alma depende de uma vida virtuosa e que o bem-estar da alma é o objetivo final da existência humana. Num dos seus diálogos mais famosos, Sócrates explica à audiência que o seu papel como filósofo é semelhante ao de uma parteira, ajudando os outros a dar à luz a sua própria compreensão da verdade. Ele afirma que a sua missão é divina, confiada a ele pelos deuses, para encorajar os atenienses a cuidar das suas almas e a lutar pela virtude. Ele acreditava que, ao cumprir esta missão, beneficiava não apenas os indivíduos, mas toda a cidade de Atenas. Conhecimento e virtude. Sócrates é famoso pela sua afirmação de que conhecimento é equivalente à virtude. Ele argumentava que, se uma pessoa realmente compreende o que é certo, ela naturalmente agirá corretamente. Esta ideia, conhecida como intelectualismo ético, sugere que os erros morais ocorrem devido à ignorância e não à fraqueza de vontade. Por exemplo, se alguém age injustamente, é porque não compreende completamente o que é a justiça. Assim, o caminho para a virtude passa pela aquisição de conhecimento e compreensão. Esta perspectiva levou Sócrates a concentrar-se na educação e no diálogo como meios para alcançar a perfeição moral. Ao envolver outros em discussões filosóficas, ele procurava ajudá-los a adquirir o conhecimento necessário para uma vida virtuosa. Ele acreditava que cada pessoa é capaz de crescimento moral e que o papel do filósofo é guiá-los nesse processo. Paradoxos socráticos. Sócrates é conhecido por várias afirmações paradoxais que refletem as suas visões filosóficas. Uma das mais famosas é a sua declaração: sei que nada sei. Esta afirmação reflete a crença de Sócrates na importância de reconhecer a própria ignorância. Ele argumentava que a consciência das nossas limitações é o primeiro passo para adquirir conhecimento verdadeiro. Este paradoxo realça a humildade e a abertura inerentes à filosofia socrática. Outro paradoxo significativo é a sua afirmação de que ninguém faz o mal voluntariamente. Sócrates acreditava que o mal provém da ignorância e não da má intenção. Se as pessoas realmente compreendessem o dano causado pelas suas ações, não as cometeriam. Esta visão enfatiza a importância da educação e da iluminação moral na prevenção de comportamentos antiéticos. Ironia socrática. A ironia socrática era um elemento chave do seu método. Sócrates frequentemente fingia não saber ou afirmava que procurava conhecimento nos outros.
enquanto na verdade guiava a conversa para revelar a incompreensão deles. Imaginem Sócrates a conversar com um sofista arrogante, fazendo-lhe perguntas que parecem procurar sabedoria, apenas para desmascarar os seus argumentos e mostrar a sua ignorância. Este método permitia a Sócrates desafiar e provocar o pensamento crítico, sem entrar em confronto direto ou alienar os seus interlocutores. Influência sobre Platão e Aristóteles. Os ensinamentos de Sócrates exerceram uma profunda influência sobre os seus discípulos, especialmente Platão, e através de Platão, sobre Aristóteles. Os diálogos de Platão são a nossa principal fonte de conhecimento sobre a filosofia de Sócrates, transmitindo a essência do seu método e ideias. Nestes diálogos, Sócrates frequentemente aparece como o protagonista principal, participando em discussões sobre uma vasta gama de temas filosóficos. Platão desenvolveu as ideias socráticas para criar o seu próprio sistema filosófico, explorando a natureza da realidade, do conhecimento e do estado ideal. Aristóteles, discípulo de Platão, desenvolveu ainda mais estes conceitos, lançando as bases para uma parte significativa da filosofia ocidental. Através das obras destes grandes filósofos, o pensamento socrático continua a influenciar inúmeras gerações de pensadores e estudiosos. Legado de Sócrates. O legado de Sócrates é a busca incessante por perguntas e pela verdade. O seu método e as suas ideias moldaram o curso da filosofia ocidental e continuam a inspirar o pensamento crítico e a reflexão ética. A dedicação de Sócrates à virtude, a sua crença na importância do autoconhecimento e o reconhecimento das limitações da compreensão humana permanecem relevantes ainda hoje. Ao concluir as nossas investigações na filosofia de Sócrates, lembramo-nos do poder da investigação e do valor de examinar a própria vida. A vida e os ensinamentos de Sócrates desafiam-nos a lutar pela sabedoria, a aceitar a humildade e a procurar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. O seu legado eterno serve como um farol para todos os que procuram viver uma vida cheia de significado e virtude. Imaginem-se na Atenas antiga, a passear pelas ruas movimentadas, repletas de mercadores, artesãos e filósofos envolvidos em debates animados. Entre estes pensadores, destaca-se uma figura com uma notável combinação de rigor intelectual e ideias inovadoras: Platão. Discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, Platão exerceu uma influência profunda e duradoura no pensamento ocidental. Nesta exploração detalhada, mergulharemos na vida, filosofia e influência duradoura de Platão, frequentemente chamado o filósofo rei. Início da vida e educação. Platão nasceu por volta do ano 427 a.C., numa família aristocrática em Atenas. O seu nome de nascimento era Arístocles, mas mais tarde recebeu a alcunha de Platão, que significa largo, possivelmente devido aos seus ombros largos. Criado durante o tempo turbulento da Guerra do Peloponeso, Platão sentiu na própria pele a instabilidade política e os distúrbios sociais que atormentavam Atenas. Desde tenra idade, Platão esteve imerso num rico ambiente cultural, recebendo uma educação que incluía poesia, música e ginástica, o que era padrão para os rapazes atenienses do seu estatuto. No entanto, as suas aspirações intelectuais começaram verdadeiramente a florescer
quando conheceu Sócrates. Sob a orientação de Sócrates, Platão desenvolveu um profundo interesse pela filosofia, especialmente pela ética, política e natureza do conhecimento. Influência de Sócrates. O método de Sócrates de fazer perguntas e a sua dedicação à busca da verdade influenciaram profundamente Platão. Quando Sócrates foi executado em 399 a.C., Platão ficou devastado. Este evento tornou-se um ponto de viragem na sua vida, levando-o a deixar Atenas e a viajar por várias partes do Mediterrâneo. Durante as suas viagens, Platão absorveu diversas perspectivas culturais e filosóficas que mais tarde influenciaram as suas próprias ideias. O julgamento injusto e a morte de Sócrates deixaram uma marca indelével na alma de Platão. Isso não só o inspirou a escrever sobre o seu mentor, mas também fortaleceu o seu ceticismo em relação à democracia, que ele considerava responsável pela execução de Sócrates. Este ceticismo refletir-se-ia mais tarde na sua filosofia política. A Academia. Regressando a Atenas por volta do ano 380 a.C., Platão fundou a Academia, uma das primeiras instituições de ensino superior no mundo ocidental. Localizada num bosque dedicado ao herói Academo, a Academia atraiu estudantes de todo o mundo grego. Serviu como centro de investigação filosófica e educação durante quase 1000 anos, influenciando inúmeras gerações de pensadores. Na Academia, Platão ensinava uma vasta gama de disciplinas, incluindo filosofia, matemática e astronomia. O seu método de ensino incluía diálogos, reminiscentes do questionamento socrático, incentivando os estudantes a pensar criticamente e a participar em debates intensos. A Academia tornou-se um viveiro de investigação intelectual, lançando as bases para muitas das obras mais importantes de Platão. Teoria das formas. Uma das contribuições mais significativas de Platão para a filosofia é a sua teoria das formas. Segundo esta teoria, o mundo material, que percebemos através dos nossos sentidos, é apenas uma sombra de uma realidade superior e imutável. Esta realidade superior é composta por entidades abstratas, chamadas formas ou ideias, que são perfeitas e eternas. Por exemplo, consideremos o conceito de círculo. Qualquer círculo que desenhemos no mundo físico será imperfeito. Mas a forma do círculo é uma entidade abstrata perfeita, existente fora do tempo e do espaço. Analogamente, conceitos como justiça, beleza e virtude têm as suas próprias formas, representando a sua verdadeira essência. Platão argumentava que o verdadeiro conhecimento não provém da experiência sensorial, mas da intuição intelectual destas formas. Esta ideia é vividamente ilustrada na sua Alegoria da Caverna, encontrada na República. Nesta alegoria, prisioneiros numa caverna tomam as sombras na parede pela realidade. Só escapando para o exterior e vendo o mundo exterior é que podem compreender as verdadeiras formas que projetam as sombras. O filósofo rei. Na República, Platão apresenta a sua concepção de uma sociedade ideal, governada por filósofos reis. Ele argumenta que apenas aqueles que possuem uma profunda compreensão das formas e um amor pela sabedoria são capazes de governar. Estes filósofos reis, graças ao seu conhecimento e virtude, podem criar uma sociedade justa e harmoniosa. O estado ideal de Platão está estruturado com 3 classes distintas: os governantes, os filósofos reis,
os guerreiros e os produtores, agricultores, artesãos e comerciantes. Cada classe tem o seu papel e virtudes, contribuindo para a harmonia geral do Estado. Os governantes são movidos pela sabedoria, os guerreiros pela coragem e os artesãos pela moderação. Platão acreditava que os filósofos reis relutariam em governar, preferindo uma vida de contemplação. No entanto, o seu sentido de dever e dedicação ao bem comum impeli-los-iam a governar. Este conceito reflete a convicção de Platão na inseparabilidade do conhecimento e da virtude, e a ideia de que os verdadeiros líderes são motivados pelo desejo de servir e não por ambições pessoais. A alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma das metáforas mais poderosas de Platão, ilustrando as suas visões epistemológicas e metafísicas. Nesta alegoria, prisioneiros estão acorrentados numa caverna escura, de frente para uma parede vazia. Atrás deles há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros há um parapeito, pelo qual podem andar manipuladores de marionetas. Os manipuladores, estando atrás dos prisioneiros, projetam sombras na parede, que os prisioneiros percebem como realidade. Um dos prisioneiros escapa da caverna e, após uma longa jornada, emerge para o mundo exterior, onde encontra a verdadeira fonte da sombra, o sol. Esta jornada simboliza a ascensão do filósofo da ignorância ao conhecimento, do mundo, dos fenômenos externos, ao mundo das formas. Ao regressar à caverna para libertar os outros, o prisioneiro iluminado enfrenta descrença e hostilidade. Esta alegoria realça as dificuldades da iluminação filosófica e a resistência com que frequentemente se deparam aqueles que desafiam as crenças estabelecidas. Destaca também o poder transformador da educação e o dever do filósofo de partilhar as suas ideias perspicazes com os outros, mesmo arriscando a própria segurança. Diálogos. As ideias filosóficas de Platão são principalmente transmitidas através dos seus diálogos, obras escritas, nas quais são apresentadas conversas socráticas sobre diversos temas. Alguns dos diálogos mais famosos: A República, uma investigação abrangente sobre a justiça, o Estado ideal e o filósofo rei. Fedro examina o amor, a retórica e a alma. Timeu discute a natureza do mundo físico e do cosmos. O Banquete, uma série de discursos sobre a natureza do amor. Menon explora a natureza da virtude e se ela pode ser ensinada. Fédon descreve as últimas horas de Sócrates e os seus argumentos a favor da imortalidade da alma. Cada diálogo aprofunda-se em questões filosóficas complexas, usando personagens e narrativas para explorar diferentes pontos de vista. Através destes diálogos, Platão não só preserva os ensinamentos de Sócrates, mas também desenvolve o seu próprio sistema filosófico. Influência e legado. A influência de Platão estende-se muito para além do seu tempo, moldando o curso da filosofia, ciência e pensamento político ocidentais. O seu discípulo Aristóteles desenvolveu e, por vezes, contestou as ideias de Platão, criando um vasto sistema filosófico que dominou a escolástica medieval. A academia continuou a prosperar muito depois da morte de Platão, tornando-se um modelo para instituições de ensino posteriores. Durante o Renascimento, as obras de Platão viveram um renascimento, inspirando pensadores humanistas
e contribuindo para o desenvolvimento da filosofia moderna. As suas ideias sobre justiça, o estado ideal e a natureza da realidade continuam a encontrar eco nos debates contemporâneos sobre política, ética e metafísica. A visão de Platão, do filósofo rei, permanece um ideal poderoso, refletindo a crença duradoura no potencial da sabedoria e da virtude para guiar os assuntos humanos. A sua dedicação à busca da verdade, o valor da educação e a importância do autoconhecimento continuam a inspirar aqueles que procuram compreender e melhorar o mundo à sua volta. Platão oferece uma visão eterna de uma sociedade justa e esclarecida, guiada pela sabedoria e pela virtude. As suas profundas ideias sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da ética incitam-nos a olhar para além do mundo exterior e a procurar uma compreensão mais profunda. Refletindo sobre a vida e os ensinamentos de Platão, tomamos consciência do poder imutável da filosofia para iluminar as nossas mentes e transformar as nossas vidas. Imaginem-se na vibrante cidade de Atenas, no centro da atividade intelectual e da sofisticação cultural. Estamos no século IV a.C. e, entre as ruas movimentadas e os mercados animados, um jovem chamado Aristóteles começa a deixar a sua marca na história. Nascido na pequena cidade de Estagira, Aristóteles crescerá para se tornar uma das figuras mais influentes do pensamento ocidental. As suas contribuições para a filosofia, a ciência e muitas outras áreas valeram-lhe o título de polímata, o que atesta a sua amplitude de conhecimento sem precedentes. Aristóteles nasceu numa família com fortes raízes médicas. O seu pai, Nicômaco, era o médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia. Este contacto precoce com o conhecimento biológico e médico provavelmente influenciou os seus trabalhos posteriores. No entanto, a vida de Aristóteles mudou radicalmente aos 17 anos, quando partiu para Atenas para estudar na Academia de Platão. Sob a orientação de Platão, Aristóteles passou 20 anos, mergulhando em rigorosos estudos acadêmicos. Apesar das divergências filosóficas, a relação entre mestre e discípulo teve uma influência profunda. Platão chamou uma vez a Aristóteles a mente da escola, reconhecendo a força intelectual do seu aluno. Após a morte de Platão, a jornada de Aristóteles levou-o para longe de Atenas. Ele viajou para a corte de Hérmias, de Atarneu, uma cidade na Ásia Menor, onde passou vários anos envolvido em investigações filosóficas e científicas. Foi lá que se casou com Pítias, sobrinha de Hérmias, integrando-se ainda mais na vida intelectual e política da região. A jornada de Aristóteles acabou por levá-lo à corte de Filipe II da Macedônia, onde lhe foi confiada a importante tarefa de ensinar o jovem Alexandre o Grande. Este período foi crucial, pois os ensinamentos de Aristóteles influenciaram a abordagem de Alexandre à liderança e governação. A ligação entre mestre e discípulo era forte, e o respeito de Alexandre por Aristóteles perdurou ao longo de toda a sua vida. No ano 335 a.C., Aristóteles regressou a Atenas e fundou a sua própria escola, o Liceu. Ao contrário da Academia de Platão, o Liceu distinguia-se pela sua ênfase na investigação empírica e na observação.
Aristóteles e os seus discípulos, conhecidos como peripatéticos, realizaram extensas investigações em diversas áreas, passeando e discutindo ideias nas galerias cobertas do Liceu. A abordagem de Aristóteles ao ensino era sistemática e abrangente. Ele recolhia dados, classificava informações e procurava compreender o mundo natural através da observação e da lógica. Este método empírico lançou as bases para o conhecimento científico moderno, destacando Aristóteles como um pioneiro em várias disciplinas. As contribuições filosóficas de Aristóteles são vastas, abrangendo a metafísica, a ética, a política e a lógica. As suas obras frequentemente começavam com uma análise crítica dos seus predecessores, incluindo Platão, e desenvolviam-se em extensos tratados que respondiam a questões fundamentais do ser e do conhecimento. Na sua obra Metafísica, Aristóteles explora questões profundas sobre o que significa a existência de algo. No centro da sua ideia estão dois conceitos-chave: substância e motor imóvel. Comecemos pela substância. Imaginem uma árvore. Aristóteles diria que a árvore é uma substância, porque existe independentemente e pode mudar em muitos aspectos, por exemplo, crescer ou perder folhas, permanecendo, no entanto, uma árvore. A substância, segundo Aristóteles, é aquilo que está na base de tudo o que existe. É como o fundamento de algo que permanece imutável, mesmo quando a sua aparência ou estado mudam. Cada substância tem duas partes, matéria e forma. A matéria é a substância física, da qual a substância é composta, por exemplo, a madeira da árvore. A forma é a organização ou estrutura específica dessa matéria, por exemplo, a forma e a estrutura da árvore. Juntas, matéria e forma constituem aquilo que a árvore é. Agora, passemos ao motor imóvel. Aristóteles notou que tudo no mundo está em movimento ou mudança. As folhas caem, os rios correm, as pessoas crescem. Mas ele interrogou-se: o que causou todo este movimento? Aristóteles acreditava que devia haver uma causa primeira, algo que pusesse tudo em movimento, sem ser, por sua vez, movido ou alterado. Este é o motor imóvel. Pensem nisto como o primeiro dominó que cai e causa uma reação em cadeia. Mas este primeiro dominó nunca se move. Está sempre ali, pondo tudo em movimento. O motor imóvel, segundo Aristóteles, é pura atualidade, o que significa que está completamente realizado e não pode mudar, porque já é perfeito. Ele é eterno e imutável. Existe fora do tempo e do espaço. Aristóteles também o considerava o objetivo ou desígnio supremo para o qual tudo no universo tende. É como um ímã para o qual tudo é atraído. Simplificando, o motor imóvel é um ser perfeito e imutável que causa todos os movimentos e mudanças no universo, sem mudar ele próprio. Aristóteles via-o como um certo ser divino, constantemente empenhado em pensamento e contemplação perfeitos. Esta ideia ajuda a explicar por que é que as coisas no mundo se movem e mudam constantemente, mas sempre de forma ordenada. Na sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles explora o que significa viver uma boa vida e verdadeiramente florescer como ser humano. Ele introduz o conceito de eudaimonia, que frequentemente é traduzido como felicidade ou florescimento. Para Aristóteles, a eudaimonia é o bem supremo ao qual podemos aspirar na vida, o objetivo final que torna a vida digna.
mas como alcançar este estado de eudaimonia. Aristóteles acredita que isso acontece através do cultivo das virtudes. As virtudes são como bons hábitos de caráter que desenvolvemos através da prática e do pensamento racional. Imaginem que estão a tentar tornar-se bons num desporto ou num instrumento musical. Precisam de treinar regularmente e pensar sobre o que estão a fazer. Da mesma forma, as virtudes desenvolvem-se tomando consistentemente boas decisões e refletindo sobre as nossas ações. Aristóteles também introduz a ideia da justa medida, que consiste em encontrar o equilíbrio certo entre os extremos. Por exemplo, a coragem é uma virtude que se situa entre os extremos da temeridade e da cobardia. Se são temerários, arriscam demasiado desnecessariamente. Se são cobardes, evitam os riscos por completo. Mas se são corajosos, encontram o equilíbrio certo. Aceitam riscos quando justificado, mas também sabem quando devem ser cautelosos. Este equilíbrio é a justa medida. Assim, na opinião de Aristóteles, uma vida digna de um ser humano significa aspirar à eudaimonia, desenvolvendo virtudes e encontrando equilíbrio nas suas ações. Significa fazer escolhas conscientes e procurar esse estado áureo entre o demasiado e o demasiado pouco em tudo o que fazemos. Assim podemos verdadeiramente florescer e viver uma vida plena e feliz. Na sua obra política, Aristóteles transpõe as ideias que desenvolvera na sua teoria ética para a organização e o propósito do Estado. Ele considera que, tal como os indivíduos aspiram à eudaimonia, ou seja, a verdadeira felicidade e prosperidade, o Estado existe para ajudar os seus cidadãos a alcançar essa boa vida. Para Aristóteles, o Estado não é apenas um lugar onde as pessoas vivem juntas. É uma comunidade que desempenha um papel crucial em ajudar os indivíduos a viver bem. Aristóteles examina diversas formas de governo para compreender qual delas melhor sustenta a boa vida para os seus cidadãos. Ele considera diferentes sistemas, incluindo a monarquia, o governo de um só, a aristocracia, o governo dos melhores, e a democracia, o governo de muitos. Cada uma delas tem os seus pontos fortes e fracos, e Aristóteles interessa-se pela forma como podem ser combinadas para criar o governo mais eficaz. Ele defende um governo misto que combine elementos da monarquia, da aristocracia e da democracia. A ideia é equilibrar estas diferentes formas para que o governo possa beneficiar das suas forças individuais, evitando as suas fraquezas. Por exemplo, a monarquia pode garantir uma liderança forte e decisiva. A aristocracia pode assegurar que as pessoas mais sábias e capazes estejam no poder. A democracia pode garantir que os interesses da maioria sejam tidos em conta. A visão de Aristóteles de um governo misto influenciou o pensamento político subsequente, mostrando como diferentes formas de governo podem ser combinadas para criar uma sociedade mais estável e justa. Ele acreditava que esta abordagem equilibrada ajudaria o Estado a cumprir o seu propósito, promover a boa vida para todos os seus cidadãos, permitindo-lhes florescer e viver bem juntos. Aristóteles é frequentemente celebrado como o pai da lógica formal, e as suas contribuições para esta área moldaram a nossa forma de pensar e raciocinar durante séculos. A sua coleção de obras, conhecida como Organon, tornou-se a base para o pensamento dedutivo e a lógica silogística. Estes termos soam complexos, mas, na sua essência,
dizem respeito a como construir argumentos lógicos e tirar conclusões fiáveis, baseando-se na informação disponível. No Organon, Aristóteles introduz o conceito de silogismos. Um silogismo é um tipo de argumento lógico, no qual se começa com duas afirmações, chamadas premissas, e delas se deduz uma terceira afirmação, chamada conclusão. Por exemplo, se se sabe que todos os homens são mortais e que Sócrates é um homem, pode-se concluir que Sócrates é mortal. Esta forma de raciocínio simples, mas poderosa, permite construir argumentos complexos e revelar verdades de forma estruturada. O sistema lógico de Aristóteles tornou-se o método padrão de investigação científica e filosófica durante muitos séculos. Forneceu uma estrutura clara para os estudiosos que precisavam de compreender o mundo e transmitir as suas descobertas. Ao estabelecer regras para o pensamento lógico e argumentos eficazes, Aristóteles ajudou a garantir que as discussões se baseassem na razão e em provas, e não em emoções ou equívocos. A influência da obra de Aristóteles na lógica é profunda. Não só influenciou a forma como as pessoas conduziam a ciência e a filosofia nos tempos antigos, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da lógica moderna e do pensamento analítico. As suas ideias sobre como construir e avaliar argumentos permanecem centrais em disciplinas como a matemática, a informática e o direito. Essencialmente, Aristóteles deu-nos as ferramentas para pensar de forma mais clara e sistemática sobre o mundo, o que o torna uma figura-chave na história do pensamento. Os trabalhos biológicos de Aristóteles, incluindo História dos Animais, Partes dos Animais e Geração dos Animais, realçam a sua abordagem empírica ao estudo da natureza. Ao contrário de alguns dos seus predecessores, que se baseavam na especulação, Aristóteles acreditava no conhecimento dos seres vivos através da observação direta e da investigação prática. Ele dissecava animais, observava o seu desenvolvimento desde o nascimento até a maturidade e registrava meticulosamente as suas observações. Nestes trabalhos, Aristóteles classificava os animais em diversos gêneros e espécies, com base nas suas características. Ele foi um dos primeiros a tentar classificar sistematicamente os organismos vivos. Por exemplo, observou que alguns animais tinham sangue e outros não, o que o levou a distinguir entre vertebrados e invertebrados. Este tipo de classificação, embora não totalmente preciso, segundo os padrões modernos, constituiu um avanço significativo no estudo da biologia. O método de Aristóteles era inovador para a sua época. Ele procurava compreender a anatomia e as funções das diferentes partes do corpo, questionando por que os animais tinham certas características e como essas características os ajudavam a sobreviver e a prosperar no seu ambiente. Tal abordagem permitiu-lhe fazer muitas observações detalhadas sobre o mundo animal, algumas das quais lançaram as bases para futuras investigações biológicas. O seu trabalho no campo da biologia demonstrava uma combinação surpreendente de observação e teoria. Ao dissecar animais e estudar as suas partes, Aristóteles recolhia dados empíricos que depois usava para formular teorias mais gerais sobre a vida. Este método de combinar investigação prática com análise teórica tornou-se uma pedra angular da investigação científica. Embora algumas das suas conclusões específicas tenham sido posteriormente refutadas, a dedicação de Aristóteles à observação empírica
e a classificação sistemática foi revolucionária. Ele ajudou a transpor o estudo dos organismos vivos de mitos e conjectura para uma ciência mais disciplinada e baseada em evidência. As suas contribuições forneceram a base para o trabalho de futuros cientistas e naturalistas, consolidando o seu lugar na história da biologia. Na sua obra física, Aristóteles mergulha nos princípios fundamentais que regem o mundo natural, explorando conceitos-chave como movimento, causalidade e os elementos. Ele procurava compreender por que as coisas se movem, mudam e existem da maneira como existem. Uma das suas ideias mais famosas era que tudo no mundo físico é composto por 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. Cada um destes elementos, na opinião de Aristóteles, tem o seu lugar natural no universo e tendências específicas que determinam como interagem uns com os outros. Por exemplo, ele acreditava que a terra e a água se movem naturalmente para baixo, enquanto o ar e o fogo tendem para cima. Esta ideia explicava por que as pedras caem no chão e por que o fumo sobe ao céu. Aristóteles também teorizou que tudo na natureza está num constante estado de mudança, impulsionado por princípios internos que impelem as coisas para o seu estado ou propósito natural. No que diz respeito ao movimento, Aristóteles propôs 2 tipos, natural e violento. O movimento natural ocorre quando algo se move de acordo com a sua natureza. Por exemplo, uma maçã a cair de uma árvore. O movimento violento, pelo contrário, ocorre quando algo é forçado a mover-se contra o seu estado natural. Por exemplo, uma pedra atirada ao ar. Este conceito de compreensão do movimento foi revolucionário para a sua época e lançou as bases para futuras investigações científicas. No que diz respeito à causalidade, Aristóteles desenvolveu a ideia das 4 causas: a causa material do que algo é feito, a causa formal, a sua estrutura ou desígnio, a causa eficiente como surge, e a causa final, o seu propósito ou objetivo último. Estas 4 causas eram a forma de Aristóteles explicar não só como as coisas acontecem, mas também por que acontecem dessa maneira específica. Embora pensadores posteriores, como Newton, tenham contestado algumas das ideias de Aristóteles, especialmente em relação ao movimento e à causalidade, o seu trabalho em física lançou as bases para o pensamento científico. A sua ênfase na compreensão das causas e princípios subjacentes aos fenômenos naturais foi um passo importante no desenvolvimento do método científico. Apesar de as suas teorias terem sido, com o tempo, substituídas por modelos mais precisos, a contribuição de Aristóteles para o estudo da natureza permanece fundamental na história da ciência. No seu tratado sobre o céu, Aristóteles expõe as suas visões sobre o cosmo, propondo uma concepção do universo em que a Terra se encontra no centro. Este modelo é denominado geocêntrico, o que significa que todos os corpos celestes, como o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, se movem em torno da Terra em órbitas circulares, perfeitas e imutáveis. Para Aristóteles, a Terra era o núcleo fixo e imóvel do universo, e tudo o resto no céu encontrava-se em movimento constante e harmonioso à sua volta. Ele acreditava que os céus eram feitos de um 5º elemento, uma substância divina chamada éter, que era perfeita e imutável, ao contrário dos 4 elementos terrestres: terra,
ar, fogo e água, que mudavam constantemente. O modelo de Aristóteles estava profundamente enraizado na convicção de que o mundo natural era imperfeito, com as coisas constantemente em mudança, enquanto os céus eram perfeitos e eternos. Esta ideia de um movimento circular perfeito nos céus refletia a sua filosofia mais ampla de que o universo era ordenado e propositado, uma visão onde tudo tinha o seu devido lugar. Na sua cosmologia, Aristóteles também explicava o movimento dos corpos celestes como uma forma de razão e inteligência divinas, que moviam as estrelas e os planetas nas suas órbitas imutáveis. Embora a visão geocêntrica do universo de Aristóteles tenha sido amplamente aceite ao longo dos séculos e tenha influenciado fortemente o desenvolvimento da astronomia, foi posteriormente contestada. No século XVI, Copérnico propôs uma teoria heliocêntrica, que colocava o Sol no centro do universo em vez da Terra. E este ponto de vista foi finalmente confirmado pelos trabalhos de cientistas como Galileu e Kepler. No entanto, os esforços de Aristóteles para compreender e explicar os fenômenos celestes desempenharam um papel crítico na evolução do pensamento astronômico. A sua ideia de que o universo segue uma estrutura racional e ordenada moldou as longas investigações do cosmo, mesmo que o seu modelo específico tenha sido finalmente substituído. O seu trabalho abriu caminho para que astrônomos subsequentes explorassem novas ideias, criando as bases para a mudança dramática na nossa compreensão do universo que ocorreu consideravelmente mais tarde. A influência de Aristóteles permanece evidente na longa história da astronomia, onde as suas tentativas de explicar os céus se tornaram um capítulo importante na jornada científica, desde as ideias antigas até as descobertas que definem a nossa concepção moderna do universo. A influência de Aristóteles nas futuras gerações de pensadores é verdadeiramente inestimável. Os seus escritos foram cuidadosamente preservados e estudados por eruditos no mundo islâmico durante a Idade Média. Mais tarde, regressaram à Europa, onde desempenharam um papel crucial na formação do pensamento medieval e na ascensão da escolástica. O enfoque de Aristóteles na observação e no pensamento lógico preparou o terreno para a revolução científica e o desenvolvimento da ciência moderna. Na filosofia, as suas ideias continuaram a suscitar discussões e investigações ao longo dos séculos. O seu trabalho nas áreas da ética, política e lógica permanece um alicerce para estas áreas, influenciando gerações de filósofos e cientistas. Olhando para o legado de Aristóteles, vemos nele não apenas um filósofo. Ele era um verdadeiro polímata, cuja curiosidade insaciável abrangia todos os campos do conhecimento humano. O seu empenho em compreender o mundo e a sua abordagem metódica à investigação deixaram uma impressão indelével. Aristóteles moldou a forma como pensamos, aprendemos e investigamos os mistérios da vida, e a sua influência continua a ecoar através dos séculos. O período helenístico, que se seguiu à morte de Alexandre, o Grande, no ano 323 a.C., foi uma época de grande expansão cultural e intelectual. O Império Grego abrangeu uma parte significativa do mundo conhecido, o que levou a uma troca de ideias, filosofias e culturas. Esta era assistiu ao surgimento de várias escolas filosóficas influentes,
que reagiram à paisagem social e política em mudança, oferecendo novas perspectivas sobre como levar uma vida boa, encontrar paz de espírito e lidar com as incertezas de um mundo em rápida transformação. No centro desta revolução filosófica, encontravam-se três principais escolas de pensamento: o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Cada uma destas filosofias fornecia respostas diferentes à questão de como viver uma vida plena num mundo cada vez mais sujeito ao poder dos reis, ao caos das guerras e à rápida disseminação de diversas culturas. Uma das escolas mais proeminentes da filosofia helenística foi o estoicismo, fundado por Zenão de Cítio em Atenas por volta do ano 300 a.C. Os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade e a paz de espírito era viver em harmonia com a natureza e aceitar as coisas que não podemos controlar. Ensinavam que devíamos concentrar-nos no desenvolvimento de virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação, e que as coisas externas, como a riqueza, a fama ou mesmo as nossas próprias emoções, não deveriam ser o objetivo último da vida. Segundo os estoicos, apenas as nossas ações e pensamentos estão verdadeiramente sob o nosso controlo e, praticando a autodisciplina e a racionalidade, podemos alcançar a paz interior e a tranquilidade. Os estoicos exerceram uma profunda influência sobre pensadores posteriores, incluindo filósofos romanos como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Ensinavam que as dificuldades da vida, como a doença, a perda ou o fracasso, são inevitáveis. Mas a nossa reação a esses eventos é o que mais importa. Com a ajuda da razão e da aceitação, os estoicos acreditavam que era possível permanecer inabalável perante as tempestades da vida. Em contraste com o estoicismo, a filosofia do epicurismo, fundada por Epicuro no século IV a.C., concentrava-se na busca do prazer e na evitação da dor como os objetivos supremos da vida. No entanto, Epicuro não incitava a excessos ou prazeres hedonistas, mas sim ao cultivo de prazeres simples, ao desfrute da amizade e à busca do conhecimento. Ele acreditava que a chave para a felicidade era a ausência de dor física e mental, e que as pessoas deveriam esforçar-se por viver uma vida modesta, dedicar-se à autorreflexão e ao prazer intelectual. Para os epicuristas, o prazer residia em alcançar um estado de tranquilidade e liberdade do medo, especialmente o medo da morte e dos deuses. Epicuro ensinava que os deuses eram indiferentes aos assuntos humanos e que a morte era simplesmente o fim da consciência, portanto, não havia razão para temê-la. Esta visão de mundo era revolucionária para a sua época, pois oferecia uma alternativa reconfortante às crenças religiosas tradicionais, que frequentemente pintavam a morte e a vida após a morte de uma forma assustadora e misteriosa. O epicurismo atraía aqueles que procuravam uma forma de felicidade mais prática e alcançável, baseada na razão e na compreensão. Outra escola de pensamento fundamental no período helenístico foi o ceticismo, que questionava a possibilidade de conhecimento certo. As figuras mais proeminentes nesta tradição foram Pirro de Élida e os seus seguidores, que argumentavam que os seres humanos nunca poderiam realmente saber nada com certeza. Segundo os céticos,
os nossos sentidos não são fiáveis e os nossos juízos sobre o mundo são frequentemente influenciados